Israel lançou uma série de ataques surpresa contra alvos do Hamas na faixa de Gaza nesta terça-feira, dia 18, marcando o fim da trégua e o reinício das operações militares contra o grupo terrorista. A ação foi conduzida pelas Forças de Defesa de Israel e pelo Serviço de Inteligência Shin Bet, com autorização do governo israelense. Segundo o Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o grupo terrorista Hamas optou pela guerra. Vamos ouvir. Durante essa noite, as forças de defesa de Israel atacaram centenas de alvos terroristas do Hamas em toda a faixa de Gaza. Israel está retornando a intensos combates em Gaza depois que o Hamas recusou entendimentos para o retorno de nossos reféns. Em vez de devolver os reféns, o Hamas optou pela continuação da guerra. O Hamas aproveitou o cessar-fogo para tentar se reorganizar, se infiltrar entre os civis e planejar e preparar ataques terroristas contra os cidadãos de Israel. Das Forças de Defesa de Israel tem como meta atingir os objetivos da guerra: o retorno de todos os 59 reféns que estão em condições desumanas em Gaza, a eliminação das capacidades militares e governamentais do Hamas e a remoção da ameaça terrorista da faixa de Gaza aos nossos cidadãos. A forte aliança entre Israel e os Estados Unidos está mais forte do que nunca e é baseada em visões de mundo e valores compartilhados. O retorno aos combates intensos na faixa de Gaza foi totalmente coordenado com Washington. A estratégia do Hamas já começou a ser colocada em prática nesse momento. Deixaram de tentar demonstrar cinicamente sua valentia e bravura para defender o povo palestino e passaram a utilizar do coitadismo e do vitimismo. Não caiam na armadilha mentirosa de propaganda do Hamas, que se esconde atrás de civis e utiliza eles como escudos humanos. Lembrem quem começou o 7 de outubro, quem assassinou, estuprou, decapitou e sequestrou mulheres, crianças, jovens e idosos. Lembrem quem assassinou bebês em cativeiro. E não esqueçam quem mantém 59 reféns em condições desumanas na faixa de Gaza. O Hamas optou pela guerra e as forças de defesa de Israel têm a obrigação moral e ética de fazer todo o possível para devolver todos os reféns, até o último deles, e desmantelar a capacidade militar do Hamas. Am Israel Chai. E para falar sobre isso, dou boa tarde a Alexandre Borges. Alexandre, bem-vindo. Uma situação bastante triste e lamentável do ponto de vista humano, mas, como disse o representante do governo israelense, parece que o Hamas é que deu ensejo a essa quebra do cessar-fogo? Você me ouviu? Boa tarde. Aí está. Deu uma paradinha no sinal, mas voltou. Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos. Olha, em primeiro lugar, é um luxo, né? A gente ter o porta-voz das Forças de Defesa de Israel falando em português fluente, né? Isso facilita muito o nosso trabalho, porque você tem uma pessoa importantíssima do Exército de Israel, que por essa sorte que o mundo, que nós temos, que o Brasil tem essa facilidade de falar num português fluente, né? E basicamente ele tocou nos pontos mais importantes, né? Quer dizer, a quebra do acordo foi do Hamas. O Hamas ele começou a inventar uma série de condições para continuar devolvendo reféns, né? Ainda tem 56 reféns entre vivos e mortos, sabe direito quantos desses 56 estão vivos ou mortos, e eles ficaram agora nessa estratégia de guerra psicológica, de dizer, olha, nós vamos devolver mais, queremos mais isso, queremos mais aquilo, queremos mais aquilo. E chegou uma hora que o Israel viu que eles não estavam sendo sérios, que eles não estavam realmente querendo acertar nada, estavam querendo protelar, enquanto eles estão se agrupando, se reorganizando, o que é uma tática normal em guerra, né? Quer dizer, você tem, na Segunda Guerra a gente viu muito isso, do lado da Alemanha nazista, você tinha esse lado de invadir o país e dizer, agora eu quero parar, enquanto isso eles estavam se reorganizando, enrolando, e daqui a pouco invadia outro. Enfim, então, ficou claro que o Hamas não estava querendo acordo nenhum, estava querendo era criar tempo para se reorganizar. Israel, que entende do assunto, né, entrou em contato com os Estados Unidos, amarrou tudo com o governo americano e realizou um ataque aparentemente bem sucedido,
querendo basicamente mostrar para o Hamas que eles não estão de brincadeira. Você crê que foi um ataque pontual ou você crê que é o início de uma nova fase maciça de ataques justamente para inibir, por exemplo, novos movimentos do Hamas? Olha, eu tendo a acreditar que essa é a única língua que o Hamas entende. Inclusive, nesse ataque, outros líderes importantes do Hamas foram mortos. Então, eles estão perdendo, do primeiro escalão, muita gente. E isso gera consequências. Eles estão entendendo que é uma guerra onde, inclusive, os líderes estão morrendo. Então, eu acho que é uma estratégia válida de Israel, de mostrar que não está sendo enrolado, e se isso não funcionar, porque nada funcionaria. Os palestinos, tirando o Hamas, eles têm alguma liderança que se oponha, por exemplo, ao Hamas? Eles têm uma voz que fala não queremos também apoio do Hamas? Ou o Hamas hoje domina a Palestina, a faixa de Gaza, de forma que essas outras vozes dissonantes são oprimidas? Bom, o que se chama de palestino, né, que aí até isso daria um debate bom, né, se existe, o que é esse povo, enfim. Mas você tem, dentro do basicamente a região de Gaza e a região da Cisjordânia, que é uma região que é dentro do país, e ali você tem o Fatah, você tem outras lideranças do movimento palestino que são mais abertas ao diálogo. São terroristas também, fazem todo tipo de ato terrorista, mas historicamente eles têm feito mais acordos, respeitado mais acordos do que o Hamas. Então, uma das possibilidades de saída dessa guerra é, após a eliminação do Hamas, a destruição do Hamas, que outro grupo como o Fatah, que hoje domina, que é a autoridade palestina, que hoje domina a Cisjordânia, possa também assumir Gaza e ter um clima um pouco mais pacífico na região de Israel. Vamos ter que ver o que virá à frente, como você mesmo disse, foi o início de um ataque. Algo nesse sentido dos vizinhos, Egito, Síria, algum movimento perigoso dos vizinhos em apoio ao Hamas, ou ao contrário, querendo se desvincular desse novo movimento do Hamas que ensejou a resposta israelense? Você viu que até hoje, desde o 7 de outubro, os aliados históricos ali eles estão quietos. Quem está ajudando sempre é o Irã. Né? O Irã com o Hezbollah, com ali aquela região do sul do Líbano, mas não passa disso. Não tem passado. E a vitória do Donald Trump no final do ano passado, e ele tendo assumido o governo em janeiro, foi muito importante também como apoio muito forte a Israel e a política de enfrentar o Hamas até onde for possível. Então, os outros povos ali da região, eles entenderam que não tem muita saída, tá? Você não tem como, porque agora o Israel, que já tinha o apoio do Biden, tem um apoio muito, muito maior do governo Trump, e não tem... Tanto que o Trump, ele no primeiro governo dele, ele fez aqueles acordos de Abraão que avançaram muito. Entendo. Nesse sentido, e parte, inclusive, dos ataques do Hamas são explicados porque eles estavam se sentindo sozinhos. O governo americano estava se acertando com os povos ao lado e isolando, de certa forma, o Hamas.